Fala pessoal, boa noite. E aí, aceitam uma live à luz de velas? Ou melhor, à luz de lanternas? Eu sei que tem muita gente aqui em São Paulo que também tá sem luz, né? Gente, eu tô sem luz desde 12h30, vocês têm noção disso? Economizei ao máximo a bateria do celular para conseguir falar com vocês hoje. E não teve jeito. Olha, rezei, implorei, pedi aos céus, mas a luz não voltou. Então é por isso que vocês estão me vendo assim, meio sinistra. E aí, topam uma live assim? Parece que vocês estão falando com uma fantasma, né? Tem mais alguém aí que tá sem luz? Gente, São Paulo tá embaixo d'água, né? Choveu muito desde a última madrugada. E hoje, pelo menos onde eu moro, tava tendo uma tempestade muito forte quando acabou a luz. Só que a tempestade parou e a luz não voltou. E hoje eu preparei uma live fantástica para vocês, com um presente fantástico para entregar no final. E aí aconteceu isso, é mole? Mas vamos lá, a gente não desiste. E aí, topam? Topam fazer uma live assim? Ou a gente só tira as dúvidas hoje e faz a live na quinta? O que vocês preferem? Contem aí pra mim. Eu sei que tem muita gente que também deve estar sem luz, né? Que também deve estar aí agarrando, né, a bateria do celular para ele durar mais tempo, assim como eu fiquei o dia inteiro. Mas se vocês quiserem, a gente faz a live na quinta-feira para todo mundo poder assistir e poder... Vamos embora! A Fabiola foi bem coerente, né, Fabiola? Vamos embora. Quem sabe, né? A luz não volta no meio da live e vocês não me dão sorte. Afinal de contas, eu ainda preciso tomar banho, gente. Treinei, não tomei banho ainda, tá? Uma situação tensa aqui. Estamos com 5 velas, um iPad com 20% de bateria para me dar um pouco de luz aqui. Se não der pra falar, vamos combinar o seguinte, ó. Eu vou começar a falar as 10 verdades, tá? Sobre a SOP que você desconhece. Se não der tempo de terminar, ou porque a minha bateria vai acabar, ou porque o meu iPad também acabou e eu não vou enxergar nada, daí a gente continua os 10 passos, as 10 verdades, na quinta-feira que vem. Combinado? Vamos? Então, gente, vamos lá, ó. A primeira grande verdade sobre a síndrome do ovário policístico, e que é muito importante todo mundo saber, porque isso influencia diretamente no tratamento, é que nem todas as mulheres com síndrome do ovário policístico têm o mesmo tipo de síndrome do ovário policístico. O que eu quero dizer com isso? Que a SOP não é a mesma para todo mundo. Ou seja, as mulheres, podem manifestar a síndrome do ovário policístico de diferentes maneiras. E nem todos os sintomas precisam estar presentes na mulher para ela ser diagnosticada com SOP. Alguém não sabia disso? Eu tô contando uma novidade para alguém que tá me assistindo aqui hoje. Isso é até estranho de falar, né? Porque às vezes as pessoas falam: Carol, eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico, mas eu não tenho o ovário policístico. Isso é verdade? Isso pode? Gente, isso pode. Nem todo mundo com síndrome do ovário policístico, por exemplo, precisa ter cisto no ovário. E como que é feito o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, né? Existem 4 critérios para esse diagnóstico. O primeiro deles é a formação dos cistos no ovário, que podem ou não estar presentes na mulher portadora da SOP. O segundo é o ciclo menstrual irregular. Isso quer dizer que ou a mulher menstrua com uma variedade, né, muito grande de dias, de um ciclo para o outro, ou ela tem um ciclo até regular, mas é anovulatório, ou seja, não ovula. Uma mulher, quando é diagnosticada com esse ciclo anovulatório, não necessariamente ela tem um ciclo menstrual super bagunçado. Pode ser que ela tenha o ciclo menstrual certinho, menstrue a cada 28 ou a cada 30 dias, mas ela não ovula, ou seja, ela não tem ovulação nesses ciclos menstruais. Isso, agora fica melhor, né? Tô com menos cara de fantasma, agora resta saber se o meu suporte aqui vai aguentar o iPad assim. Isso quer dizer, gente, que a mulher, ela pode ter o ciclo menstrual certinho, ou seja, regular, né, na periodicidade dos dias, mas ela pode não ovular. E isso caracteriza ela como uma mulher portadora de um ciclo menstrual irregular. Ou, irregular é a palavra mais usada, né? O terceiro diagnóstico o terceiro parâmetro, né, gente, fugiu o nome. O terceiro parâmetro
para a classificação da síndrome do ovário policístico são as alterações hormonais, que também podem ou não estar presentes na mulher portadora da síndrome do ovário policístico. O que isso quer dizer? Que a mulher pode ter, por exemplo, alterações na testosterona, na dihidrotestosterona, na insulina, TSH, LH, T3, T4, enfim, tem uma série de hormônios que podem se apresentar alterados na mulher com SOP, mas eles não precisam estar alterados em todas as mulheres com SOP. Então, existem mulheres que têm alterações em vários hormônios, existem mulheres que têm alteração em um ou outro hormônio e também existem mulheres com SOP que não apresentam alteração hormonal. E isso é completamente possível. E o quarto critério era a palavra que eu queria lembrar. O quarto critério para o diagnóstico da síndrome do ovário policístico é aquela mulher que apresenta os sintomas clínicos, ou seja, queda de cabelos, acne, muitos pelos no rosto e no corpo, cansaço, fadiga, excesso de necessidade por carboidrato, seja ele doce ou salgado. Então, gente, dentre desses 4 critérios, que é o ciclo menstrual irregular ou anovulatório, as alterações bioquímicas, né, hormonais, os sintomas da síndrome do ovário policístico e a formação de cistos no ovário, a mulher precisa ter só dois desses critérios para ser diagnosticada com síndrome do ovário policístico. E a gente divide esse tipo de diagnóstico, né, essas possibilidades de diagnóstico, em 4 tipos, que a gente chama de fenótipos da SOP. Então, a primeira verdade, gente, é que a síndrome do ovário policístico não é igual para todo mundo e que existem 4 tipos, entre aspas, de síndrome do ovário policístico, sendo que o critério A, ele é aquele onde a pessoa apresenta o maior número de sintomas e de critérios. Eu sou o fenótipo A, infelizmente. Então, eu tenho... Quer dizer, eu não estou agora, tá? E isso a gente vai acabar falando também nas outras verdades. Mas o meu diagnóstico, ele é composto por alterações hormonais, por sintomas clínicos, por ciclo menstrual irregular ou anovulatório e também por alterações hormonais no exame de sangue. Então, dos 4 critérios, eu apresento os 4. E quem também apresenta é chamado de fenótipo A, que a gente fala que é o fenótipo de livro, né? Aquela pessoa que a gente diagnostica, que a gente vê ela ali escrita no livro de endocrinologia ou que fale de síndrome do ovário policístico. O fenótipo B apresenta aumento dos hormônios masculinos ou alterações hormonais no exame de sangue e apresenta disfunção anovulatória, ou seja, ou a mulher menstrua com ciclos muito irregulares ou ela menstrua certinho, mas tem um ciclo anovulatório. Mas esse fenótipo B não precisa ter formação de cistos no ovário e também não precisa ter os sintomas clínicos. Então, existem mulheres que elas não apresentam queda de cabelo, acne, aumento de pelos, não apresenta os cistos no ovário quando faz o exame de ultrassom, mas ela tem alterações hormonais super características da SOP e também os ciclos menstruais irregulares ou anovulatórios, tá? Então, esse é o fenótipo B. E ele também é um dos mais comuns, tá? O mais comum de todos é o fenótipo A, o segundo mais comum é o fenótipo B. A gente também tem o fenótipo C, onde a mulher apresenta o aumento dos hormônios masculinos ou alterações hormonais quando faz exame de sangue, apresenta cistos no ovário, mas ela não tem o ciclo menstrual irregular. Olha que louco! Existem mulheres que têm cistos no ovário, que têm alterações hormonais, mas que os ciclos menstruais delas não são irregulares, ou seja, elas menstruam certinho todo mês e elas ovulam muitas das vezes. Então, elas têm muito menos dificuldade para engravidar, por exemplo, do que os fenótipos A e B. E, por fim, existe o fenótipo D, que ele é o menos comum da síndrome do ovário policístico e a gente chama ele também de um critério mais fácil, entre aspas, de tratar. Porque no fenótipo D, a gente tem a disfunção ovulatória, ou seja, a mulher pode ter ciclo menstrual irregular ou não ovular nesses ciclos menstruais. Ela também apresenta cistos no ovário, então quando ela faz o ultrassom, existem os cistos no ovário dela, mas ela não tem as alterações hormonais no exame de sangue e, consequentemente, a maioria delas também não apresenta sintomas. Então, são aquelas mulheres que têm sintomas muito localizados, né, na parte uterina, na parte do sistema reprodutivo,
reprodutor feminino. Muitas delas confundem o diagnóstico da síndrome do ovário policístico com apenas ovário policístico, onde não existe a síndrome, onde não existe o conjunto de sintomas. Porém, se elas têm a disfunção ovulatória e também os cistos, elas podem ser consideradas portadoras da SOP, porém no fenótipo D, que é um fenótipo menos comum e mais fácil de ser tratado, tá? Então, primeira verdade sobre a síndrome do ovário policístico é que ela não é igual para todo mundo, que a gente tem 4 tipos de fenótipo para classificar as mulheres que têm síndrome do ovário policístico e que esses fenótipos têm muito a ver com o tipo de manifestação clínica da síndrome do ovário policístico. Quem não sabia dessa verdade, coloca um eu aqui para mim nos comentários. E eu tô amando esse monte de coraçãozinho, mesmo eu parecendo uma fantasma no meio da escuridão. Gente, só dá pra ver meu olho e meu sorriso daí, né? Tipo, é só meu olho e meu dente que aparece pra vocês. Mas o importante é vocês prestarem atenção na informação e conseguirem extrair ao máximo as informações hoje na live, porque é bastante coisa, tá bom? Bastante gente aqui já foi, né? Já conseguiu pelo menos uma nova informação. E isso é muito bom, significa que o meu tempo aqui no meio do nada e do escuro tá valendo a pena. A segunda verdade, gente, sobre a síndrome do ovário policístico e que talvez muitas aqui não saibam e não conheçam, é que o grande problema da SOP chama insulina. Gente, eu já falei bastante sobre insulina aqui, mas eu preciso repetir isso, tá? Porque a todo tempo chegam novos seguidores, chegam novas pessoas e essas pessoas provavelmente também não sabem sobre toda essa questão que envolve a insulina na síndrome do ovário policístico, tá bom? Gente, por que eu falo que o grande problema da síndrome do ovário policístico é a insulina? Porque 94 até 95% das mulheres portadoras de SOP, independente do fenótipo, tá? Você pode ser fenótipo A, fenótipo B, C, D, não importa. 94 a 95% das mulheres com SOP apresentam algum tipo de resistência à insulina. E, gente, não me fale que você não tem resistência à insulina se você nunca fez a curva, o que é muito comum, né? Muita gente fala pra mim, Carol, eu tenho SOP, mas eu não tenho resistência à insulina. Aí eu pergunto, mas você já fez a curva? Aí a pessoa responde que não. Então, isso não é válido, tá? Pra você ter certeza que você não tem resistência à insulina, você precisa ter feito a curva de glicose e de insulina, que é um exame onde você vai em jejum pro laboratório, colhe sangue em jejum pra ver glicose de jejum, insulina de jejum e tudo mais, toma uma solução parecida com uma água, só que muito doce, que é o que a gente chama de dextrosol, e depois colhe sangue a cada 30 minutos por 2 ou 3 horas. Então você fica 3 horas no laboratório colhendo sangue a cada 30 minutos, e aí no final a gente consegue saber exatamente como seu corpo reage mediante o consumo do carboidrato. Se ele libera insulina suficiente e se essa insulina desempenha o papel dela como precisa desempenhar. E por que a gente só consegue ter o diagnóstico da resistência à insulina se fizer a curva? Porque na mulher com síndrome do ovário policístico é extremamente comum a gente ter valores normais de glicose de jejum, de insulina de jejum, de índice Roma-R, de hemoglobina glicada e ainda assim ter alterações depois do consumo do carboidrato. E isso acontece comigo, tá? Eu sou um belo de um exemplo disso. Eu tenho todos os meus exames de jejum extremamente normais, mas na curva de glicose e de insulina eu sou praticamente uma pré-diabética. E é por isso que eu uso, né? Acabo por usar também medicamento, tá? E aí depois eu falo sobre isso e etc. Mas o que é importante vocês saberem e que é importante a gente deixar muito claro aqui é que até 95% das mulheres apresentam algum grau de resistência à insulina. E essa resistência à insulina pode se manifestar de 3 formas diferentes. A primeira delas é quando a pessoa tem um excesso de insulina. E isso é muito comum nas mulheres que têm SOP que são magras. Então, muita mulher tem síndrome do ovário policístico, mas não apresenta excesso de peso. E isso acaba gerando até um certo... Peraí, gente, um minutinho. Isso acaba até gerando um pouco de estranheza, né? Porque é como se a pessoa com SOP obrigatoriamente tivesse que ter aumento de peso. E isso não é real. Existem muitas mulheres com SOP que apresentam um peso normal e têm até dificuldade para aumentar peso. E normalmente essas mulheres apresentam hiperinsulinemia, que é o excesso de insulina na corrente sanguínea, nada mais é do que um tipo, entre aspas, de resistência à insulina. O segundo tipo de resistência à insulina, que é de verdade o mais comum na SOP, é aquela mulher que apresenta a quantidade de insulina adequada,
que é o meu caso, né? A gente faz o exame em jejum, tá tudo bem, tá tudo certo, o índice de insulina tá dentro da referência, a glicose também. Só que depois da ingestão de carboidrato, a gente percebe que a gente produz insulina na quantidade adequada, mas que por algum motivo essa insulina não desempenha o papel dela. Ou seja, não consegue transportar o carboidrato com eficiência. O carboidrato não consegue chegar dentro da célula para gerar energia. E essas mulheres normalmente apresentam muito cansaço, muita fadiga, não tem disposição para fazer muita coisa, tem uma fome maior, tem uma necessidade maior por carboidratos. E isso por quê? Porque a insulina que está lá no sangue não está conseguindo fazer o carboidrato que está sendo consumido gerar energia. E aí o que acontece? Esse carboidrato sobra na corrente sanguínea, o que faz a mulher acabar ganhando peso e também gordura. E ao mesmo tempo, a célula ficou sem energia, porque o carboidrato não entrou dentro dela. E aí a mulher se sente cansada, não tem disposição para muita coisa, não consegue fazer as atividades do dia a dia como gostaria. Esse é o tipo mais comum e mais prevalente de resistência à insulina e que a gente só consegue diagnosticar na curva. Então, essas mulheres, elas não têm resistência à insulina nem nenhum problema de insulina no exame em jejum. Elas apresentam alterações somente depois do consumo de carboidrato. E o terceiro tipo de resistência à insulina, que é o menos comum na síndrome do ovário policístico, é a falta de insulina, ou hipoinsulinemia, quando a pessoa não consegue produzir insulina na quantidade adequada. E essa pessoa, normalmente, é a que mais acaba desenvolvendo o diabetes. Porque o pâncreas dela já não dá conta de produzir insulina suficiente, e isso faz com que ela precise ingerir insulina de alguma forma, e ela acaba se tornando, né, uma diabética insulino dependente, ou seja, dependente de consumo, de ingestão, de aplicação de insulina, tá? Então, na mulher com síndrome do ovário policístico, os 3 casos podem acontecer. A hiperinsulinemia, que é o excesso de insulina, normalmente identificada pelo exame em jejum. A hipoinsulinemia, ou falta de insulina, também normalmente diagnosticada no exame de insulina de jejum. E a mais comum de todas, a mais prevalente de todas, a resistência à insulina propriamente dita, somente diagnosticada com a curva de glicose de insulina. Exame altamente negligenciado que a maioria de vocês nunca deve ter feito. Então, atenção com isso, tá? E por que a insulina é a grande culpada? Porque além de ser extremamente prevalente essa resistência à insulina, ou seja, estar presente em muita mulher com síndrome do ovário policístico, existem estudos que dizem que até 100% das mulheres com SOP, se não tiverem um dia, terão resistência à insulina, ou seja, como se a resistência à insulina fosse um pré-requisito básico para o desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. Essa resistência à insulina faz com que a nossa insulina, em algum momento, se acumule na corrente sanguínea. E aí, esse aumento de insulina seria o responsável por aumentar hormônios andrógenos. Como se fosse uma cadeia, um feedback, uma cadeia de feedback. A insulina aumenta, obrigatoriamente aumentam também hormônios, como a dihidrotestosterona, a testosterona, diminui LH, aumenta outros hormônios e diminuem outros hormônios. E aí a consequência disso é uma bagunça hormonal completamente instalada na mulher com SOP, que é a responsável pelo desenvolvimento dos sintomas. Então, por exemplo, se você aumenta a insulina na corrente sanguínea, você aumenta também a testosterona. E isso vai provocar mais acne, mais queda de cabelo e mais pelos. Se você aumenta a insulina, você aumenta a grelina. Isso vai aumentar o seu apetite, dificultar a perda de peso. Se aumenta a insulina, aumenta o cortisol, que vai favorecer o acúmulo de gordura no abdômen. Então, a gente começa a entender que a maior parte dos sintomas da síndrome do ovário policístico estão relacionados, na verdade, com o aumento da insulina, que acontece antes de qualquer outro sintoma. Então, a segunda verdade sobre a síndrome do ovário policístico, que talvez muita gente aqui não saiba, é que, na realidade, a culpa da síndrome do ovário policístico, né, a grande culpada pelos nossos sintomas, na maior parte das vezes, é o hormônio chamado insulina. Foi novidade para alguém? Conta aqui para mim nos comentários se você já sabia disso ou se para você foi uma novidade. E aí tem muita gente falando, né, sobre o glifage, sobre metformina, se ajuda, se não ajuda. Isso eu vou falar pra vocês, na verdade, 4, tá bom? Tem uma verdade antes disso, antes de falar sobre os medicamentos. E muita gente aqui também não sabia e foi uma novidade. Bacana, então já trouxe 2 verdades que muitas de vocês não sabiam, tá?
Terceira verdade sobre a síndrome do ovário policístico é que os anticoncepcionais não tratam a síndrome do ovário policístico. E isso deve chocar muita gente, né? Porque muita gente usa anticoncepcional por anos da vida, justamente com o intuito, justamente com o objetivo de ter o tratamento da síndrome do ovário policístico. Mas a grande realidade, a grande verdade, é que esses medicamentos não tratam a SOP. Eles somente mascaram os sintomas. Então, o que acontece, gente, é que durante muitos anos da nossa vida, a gente usa anticoncepcional e ele impede realmente que a gente tenha sintomas, como queda de cabelo, acne, formação de pelos e etc. Mas, na realidade, o anticoncepcional não trata a SOP, ele tá ali só mascarando os sintomas. E como ele faz isso? Introduzindo no nosso corpo hormônios femininos. Então, olha só, a mulher com SOP normalmente tem um excesso de hormônios masculinos, que são os andrógenos. Hormônios responsáveis pela maior parte dos nossos sintomas. E aí, quando a gente começa a usar as pílulas anticoncepcionais, normalmente aquelas que têm uma dosagem de hormônio muito grande, esse hormônio é de característica feminina, ou seja, antagonista com os hormônios andrógenos que a gente produz. E aí, conforme o seu corpo vai absorvendo esse hormônio, os hormônios estrógenos, que são os femininos, acabam se sobrepondo aos andrógenos, ou seja, eles ficam em maior quantidade, impedindo que aqueles andrógenos desempenhem as funções, os sintomas que eles causariam. Então, durante o período que a gente usa anticoncepcional, é completamente normal não haver sintomas. Só que isso não quer dizer que você está tratando a raiz do problema, até porque a gente acabou de falar aqui, na verdade, que o problema todo começa na insulina. E o anticoncepcional não tem papel nenhum na insulina. Ele não vai mudar a forma como o seu corpo produz ou utiliza do hormônio insulina. Ele vai apenas impedir os hormônios masculinos de terem sintomas, né? De terem um papel no nosso corpo em relação aos sintomas da SOP. Então, gente, o uso de anticoncepcional não é tratamento para SOP. Muitas mulheres usam como método contraceptivo, mas ele é um contraceptivo, ele é um remédio que tem como função evitar uma gravidez indesejada. Mas ele não deve e não é o tratamento indicado para SOP. Ah, Carol, significa que eu preciso parar de usar o anticoncepcional para tratar a síndrome do ovário policístico? Não. Se você quer continuar usando anticoncepcional, mesmo sabendo de todos os males que ele pode te causar, tá tudo bem. Você só não pode acabar usando o anticoncepcional para mascarar os sintomas, então como uma forma de bengala, né, no tratamento, e enquanto usa não realmente tratar a SOP. Ah, mas Carol, eu quero mudar minha alimentação, eu quero realmente ter um tratamento da síndrome do ovário policístico. O anticoncepcional vai atrapalhar isso? Não. Ele também não vai ajudar, mas ele não vai atrapalhar. E o bom de quando você trata de verdade a SOP usando o anticoncepcional é que no momento que você interrompe o uso do remédio, as chances desses sintomas não voltarem, de você não voltar a ter sintomas, é muito maior. Então você pode sim tratar a SOP enquanto usa o anticoncepcional como forma contraceptiva, e aí ao parar o medicamento você vai poder viver em paz com a SOP e a sua falta de sintomas, ou seja, você vai ter a tendência de não desenvolver esses sintomas, certo? Alguém aqui, foi novidade, a verdade 3, que o SOP não, que a SOP não é tratada pelo anticoncepcional. A cicloprimogina, Daisy, é um medicamento que tem como função regular o ciclo menstrual pela introdução de hormônios também femininos. Então, a cicloprimogina não atua como método contraceptivo, mas tende a promover ciclos menstruais regulares, ou seja, mascara um dos sintomas da SOP, que é a falta da menstruação ou ciclo menstrual irregular, mas também não trata a SOP, atua como se fosse um anticoncepcional, tá? Só introduzindo ali hormônios femininos no seu organismo, tá bom? A maior parte das pessoas aqui não sabia disso, algumas já sabiam, como a Mari, mas a grande maioria, pelo que eu tô vendo aqui, foi surpreendida por essa verdade. E a verdade 4, gente, é que, assim como os anticoncepcionais, os antidiabéticos, como é o caso da metformina, do Glifage, Saxenda, Victoza e tantos outros remédios para glicemia, é que eles também não são tratamento para síndrome do ovário policístico, tá? Assim como os anticoncepcionais, os antidiabéticos atuam mascarando parte das manifestações clínicas que a síndrome do ovário policístico traz, mas não é tratamento. Então, por exemplo, quando você usa o Glifage ou a metformina, Saxenda, Victoza, etc., eles vão atuar melhorando a sua resistência à insulina. Lembra que a gente falou, na verdade, 2, que o grande problema da SOP é a insulina, certo?
Se você usa um antidiabético, você faz com que o seu corpo comece a aproveitar melhor a insulina que ele produz. O antidiabético, num primeiro momento, não vai fazer você produzir mais insulina nem menos insulina. Ele vai fazer com que a insulina que você já produz atue melhorando a função dela, ou seja, que ela consiga desempenhar papel transportando o carboidrato e gerando energia. Então, nas mulheres que usam esse tipo de remédio, normalmente é esperado um pouco de redução de peso e de gordura abdominal, uma melhor utilização da glicose como fonte de energia, então dá mais disposição, mais energia para o dia a dia, e ao mesmo tempo diminui a maior vontade por carboidratos e por doces, tá? Mas, quando você para o uso do remédio, todos os sintomas voltam e o ganho de peso acontece em dobro do que você perdeu. Então, o grande problema de usar a metformina ou o glifage é que eles desempenham um papel somente pontual, somente simultâneo no tratamento. Eles não vão atuar realmente tratando a causa do problema e impedindo que isso volte a acontecer depois que você para de usar. E a maior parte deles tem efeito colateral. Então, quem usou aqui, gente, metformina e nunca teve um piriri, levanta a mão, né? Metformina, que é o glifage, gente, dá muito piriri, dá muito problema intestinal, dá muitos gases, flatulência, diarreia, e isso impede, inclusive, que o seu organismo absorva nutrientes que são de extrema importância para o tratamento da SOP. Então, na verdade, eles acabam atuando, num primeiro momento, como beneficiadores, né, melhorando a nossa insulina e tudo mais, mas a longo prazo eles podem acabar mais te prejudicando do que te ajudando. Por quê? Além da gente passar mal, que é um extremo desconforto, também impede a absorção de nutrientes que de fato atuariam na raiz do problema, como ômega 3, vitamina D, coenzima Q10 e tantos outros ali suplementos e nutrientes que a gente poderia utilizar para um tratamento eficaz e de verdade da síndrome do ovário policístico. Então, gente, esses medicamentos, eles acabam atuando pontualmente, mas não melhoram a raiz do problema, ou seja, não impedem a SOP de acontecer. E o ideal é que a gente não use eles por muito tempo, né? Que eles não sejam utilizados aí em longa escala. Uma coisa que eu lembrei sobre anticoncepcional, gente, que eu descobri faz pouco tempo. Assim, pouco tempo, sei lá, uns 8 meses, mais ou menos. Eu tava estudando, né, sobre a SOP e tudo mais, e eu parei pra ler a bula do Diane 35. Alguém aqui já tomou ou toma Diane 35? Eu usei Diane 35 por anos. Eu usei em média 15 anos. 15? 12 anos, mais ou menos. E aí, no ano passado, por conta de uma suspeita de embolia, a médica acabou revirando todo o meu histórico de uso de medicamentos, tá? Eu já não usava mais há muito tempo, mas ela falou que poderia ser o causador da embolia pulmonar. E aí, quando eu parei para ler a bula, eu me dei conta que o Diane 35 não é um anticoncepcional. Ele tem efeito contraceptivo por conta da fórmula, mas ele, na bula, não é considerado um anticoncepcional. Ele é considerado um medicamento para o tratamento da síndrome do ovário policístico que deve ser usado por 3 meses. 3 meses, podendo se estender a 6 meses, mas que não deve ser usado de forma contínua. Gente, eu fiquei chocada com isso, porque nenhum médico nunca na vida me falou que o Diane 35 não poderia ser usado de forma contínua. E eu usei por anos, como método contraceptivo mesmo. E aí eu descobri que o efeito de contracepção do Diane acontece, de fato ele impede a gestação, mas ele não é um anticoncepcional, ele não foi feito para uso contínuo, pra gente usar como um tratamento de anos, que é o que a gente faz normalmente quando usa anticoncepcional. Então, gente, é um absurdo isso, né? Fala se não é um absurdo, olha o quanto de risco a gente coloca na nossa saúde à toa, né? Por falta de informação e por falta de profissionais competentes que nos orientem de forma adequada. Então, só um parênteses aí, né, voltando para a verdade 3, mas a gente tá na verdade 4, que é a que nenhum antidiabético atua no controle de verdade da SOP. Atua sim melhorando a resistência à insulina de forma pontual, pode sim fazer parte de um tratamento, ou seja, enquanto você faz um tratamento de verdade para a SOP, fazendo uma dieta, fazendo exercício, cuidando do seu estilo de vida como um todo, você pode sim utilizar a metformina ou o glifage como um método coadjuvante de tratamento. Isso vai potencializar o seu resultado, mas ele sozinho não vai desempenhar papel. E se você não se cuidar enquanto usa o medicamento, os sintomas vão voltar assim que você parar, certo? Para alguém foi novidade a verdade 4, que os antidiabéticos, glifage, metformina não atuam no tratamento da SOP? Ou para vocês já era ok, vocês já sabiam?
Pra quem tá dizendo aqui que é tudo novidade, né, que não sabia de nenhuma dessas verdades, gente, acompanhem mais o meu Instagram, porque eu falo muito sobre isso. Eu até fiquei com medo do assunto da aula ser repetitivo, porque eu falei, gente, será que eu vou falar tudo isso de novo? Será que as pessoas não sabem ainda? E eu tô vendo que tem bastante gente aqui que tá sendo surpreendida, né, por verdades. Então acompanhem mais o meu Instagram, venham nas lives, nem sempre é nesse escurinho todo, tá? Fiquem tranquilas, hoje foi realmente uma falta de energia aqui na minha casa durante o dia inteiro, mas toda terça e quinta às 9 da noite a gente tem live pra falar sobre síndrome do ovário policístico e dieta low carb, tá bom? Verdade número 5, ácido fólico não ajuda a engravidar. E, gente, isso é meio básico, eu acho que não vai ser novidade pra tanta gente, mas como todas as tentantes, né, todas as mulheres que estão tentando engravidar recebem a orientação de fazerem uso do ácido fólico, muita gente acha que o ácido fólico ajuda na fertilidade da mulher, ou mesmo no tratamento da síndrome do ovário policístico. E não, o ácido fólico é uma vitamina que sim tem a sua importância, mas não atua no tratamento da SOP. Então, se você não está tentando engravidar, por exemplo, não faz sentido nenhum você usar ácido fólico na tentativa de melhorar os sintomas da SOP, tá bom? A indicação de ácido fólico para as mulheres que são portadoras da SOP, que estão tentando engravidar, é pela necessidade maior de ácido fólico para o desenvolvimento do tubo neural do bebê. Então, quando a gente engravida, assim que a gente engravida, ainda nas primeiras semanas de gestação, o ácido fólico ele atua de forma muito presente na formação do tubo neural e do sistema cognitivo, né, do feto, do nenezinho. E muitas mulheres nem sabem que estão grávidas nesse período. E aí o que acontece? Se tiver uma carência de ácido fólico, pode comprometer a saúde cognitiva e neural do feto. Então, toda mulher que está tentando engravidar ou que não está prevenindo a gravidez acontecer, é passada a recomendação de que elas utilizem, então, o ácido fólico, mas ele não interfere diretamente no tratamento da SOP, tá bom? Novidade para alguém? Essa verdade 5? Coloca aqui para mim. Fertisop, gente, ele é uma mistura, ele tem um pouco, né, do ácido fólico na composição, mas ele é principalmente mil-inositol, que sim atua positivamente no tratamento da SOP, desde que junto de uma dieta, tá? Então o Fertisop, gente, também não faz milagre, ele precisa ser usado junto com uma mudança completa do estilo de vida da pessoa, certo? Alguém já sabia da verdade 5? Ou, aliás, alguém aqui achava que o ácido fólico ajudava no tratamento da SOP? E foi surpreendida ao saber que ele não atua? Olha, bastante gente. Maca peruana, gente, fugindo aqui um pouco do assunto da live, tá? Mas é porque é uma dúvida que eu recebo muito. A maca peruana, ela é excelente pra melhora da disposição, melhora da libido, mas tem que tomar muito cuidado ao usar, porque a maca pode aumentar a testosterona. E como algumas mulheres com SOP já têm a testosterona alta, a maca pode acabar piorando os sintomas, como queda de cabelo, acne, pelos e etc, tá bom? Então tomem cuidado ao usar qualquer tipo de suplemento sem orientação de um profissional, certo? Verdade número 6, eu tenho uma colinha aqui pra não esquecer. Verdade número 6 é que a SOP não tem cura. E, gente, é muito triste falar isso, né? Eu adoraria vir aqui e falar pra vocês que vocês me seguindo, vocês fazendo parte dos meus grupos de desafio ou entrando pro Revolução Hormonal, vocês serão curadas da SOP, mas isso não é verdade, tá? Alguém aqui já viu um portador de síndrome de Down ser curado? Ou de qualquer outra síndrome ser curado? Gente, cura de síndromes não existem, né? A pessoa nasce com essa síndrome, provavelmente por conta de um fundo genético, de uma alteração genética, e a gente, assim como nasce com ela, morre com ela, tá? Então, a síndrome do ovário policístico não tem cura. Só que a gente pode controlar. E controlar quer dizer que a gente pode ficar a vida inteira sem ter a manifestação clínica e bioquímica da síndrome. Ou seja, diferente da síndrome de Down, uma pessoa que nasce com síndrome de Down, ela vai ter algumas características físicas e bioquímicas que não vão ser alteradas durante a vida. A pessoa que nasce com síndrome do ovário policístico pode passar uma vida inteira sem manifestar sintomas. O que isso quer dizer? Que a gente, embora tenha SOP e por isso tenha tendência a ter queda de cabelo, acne, formação de pelo, ciclo menstrual irregular, dificuldade para engravidar, enfim, né, uma série aí de fatores, a gente consegue passar a vida inteira sem manifestar nenhum deles. Então, por exemplo, hoje, no meu atual momento de vida, eu não tenho manifestação clínica da SOP. Eu não tenho queda de cabelo,
Tá escuro, né? Mas, gente, eu tenho bastante cabelo agora, tá? Vocês não estão vendo daí, mas eu tenho. Eu não tenho queda de cabelo, eu não tenho acne. Mesmo no escuro dá pra vocês verem, ó. Não tem nenhuma espinhazinha aqui. Eu não tenho formação de pelos. Eu já tive barba. Aqui, ó, eu jamais faria isso na frente de uma câmera. Porque aqui eu tinha muito pelo, e era pelo preto, pelo escuro, eu não deixava meu marido passar a mão no meu rosto. Hoje eu já não tenho mais isso. Eu tinha muito excesso de peso, já perdi uma boa parte. Então assim, hoje eu não tenho mais nenhuma manifestação da SOP, a não ser a resistência à insulina que ainda está aqui. E mesmo com 1 ano de tratamento não melhorou, eu tive que começar a tomar remédio para isso. Só que a síndrome do ovário policístico pode passar dessa forma para vocês durante toda a vida, se vocês não relaxarem. Por que que eu voltei a ter sintomas? Eu tinha muitos sintomas, só para quem não me conhece entender. Eu tinha muito sintoma quando era adolescente, comecei a fazer dieta, cursei nutrição, descobri o papel da nutrição no tratamento, como controlar os sintomas de forma natural, comecei a aplicar isso na minha vida e aí eu fiquei completamente assintomática, ou seja, sem nenhum sintoma e sem nenhuma alteração. E aí eu engravidei da minha primeira filha, ela nasceu, 8 meses depois eu engravidei do meu segundo filho e essa gestação foi muito complicada pra mim, porque eu tive um descolamento do saco gestacional logo no início, isso me impediu de fazer atividade física na gestação, fiquei a gravidez inteira completamente sedentária e aí depois eu acabei comendo demais, por conta da ansiedade, do medo de perder o bebê, por conta da falta de atividade física e tudo que aconteceu na minha gravidez. E aí quando o Vinícius nasceu, hoje ele tem 2 anos e meio, eu voltei a ter de novo todos os sintomas como eu tinha na adolescência. Então eu passei boa parte desses anos totalmente assintomática, ou seja, totalmente sem sintomas. Voltei a ter os sintomas depois da gravidez dele e agora eu tô controlando novamente. E eu pretendo ficar assim pro resto da vida. Então, embora a SOP não tenha cura, gente, a gente pode e deve tratar. E deve tratar só pelos sintomas clínicos? Não, porque além da gente conseguir, óbvio, é muito chato ter queda de cabelo, ter acne, ter pelos, ter barba, a gente fica com uma autoestima extremamente baixa, mas mais do que isso, gente, tratar a síndrome do ovário policístico é diminuir o risco de ter doenças do coração, de ter AVC, de ter câncer nos ovários ou no útero, diminuir a chance de ter diabetes, diminuir a chance de ter uma porrada de doenças que derivam, né, ou seja, que vêm por conta de uma síndrome do ovário policístico não tratada. Então, gente, além de vocês cuidarem da SOP por conta da questão estética e por conta de, por exemplo, ter um filho, né, ter o ciclo menstrual regular para conseguir engravidar, isso também é uma questão de saúde, de expectativa de vida, ou seja, de você viver mais e você viver melhor. E ao contrário de outras síndromes, a SOP ela permite isso. Então, gente, em vez da gente olhar o copo meio vazio, vamos olhar o copo meio cheio. A gente poderia olhar para a SOP e falar, nossa, que triste, poxa, nasci com isso, e agora? Ó, pobre de mim, coitada de mim, eu vou ter sempre a SOP. Mas, ao contrário disso, gente, olhem para o lado positivo. Olhem que é uma síndrome que permite você conviver com ela pro resto da sua vida sem ter nenhuma manifestação, sem ter nenhum sintoma, sem ter nenhuma piora da sua saúde por isso. Coisa que nenhuma outra síndrome permite, né? Uma pessoa com síndrome de Down não tem tratamento. A gente não conhece hoje a forma de controlar isso, a gente não consegue hoje controlar o desenvolvimento psicomotor dessa pessoa ou o desenvolvimento neurológico dessa pessoa. A SOP não causa nenhum tipo de sequela irreversível. Então, gente, trate, tá? A verdade 6 é triste, mas a gente pode também ver com muita felicidade essa verdade de que sim, a gente pode tratar e que sim, a gente pode passar a vida sem ter nenhum sintoma e sem ter nenhuma consequência dessa síndrome do ovário policístico, certo? Verdade número 7. E que eu acho que muita gente aqui vai acabar se surpreendendo. Gente, cansaço, fadiga e indisposição. Quem aqui sofre com um desses 3 ou com os 3? Coloca aqui pra mim nos comentários. Sim, eu sofro, sim, eu tenho cansaço, sim, eu tenho fadiga, sim, eu não quero fazer nada o dia inteiro, sim, me chamam de preguiçosa. Gente, tudo isso é sintoma da síndrome do ovário policístico. E a verdade número 7 é que cansaço, fadiga e indisposição fazem parte das consequências de uma síndrome do ovário policístico descompensada ou não tratada. E isso tem muito a ver com a nossa verdade número 2, que a culpa é da insulina. Lembram que eu falei que as pessoas com SOP têm algum tipo de resistência à insulina? Essas pessoas, ou seja, 95% da gente, né, 95% das portadoras
que têm síndrome do ovário policístico apresentam dificuldade de absorver corretamente o carboidrato. Ou seja, elas não conseguem obter energia através do carboidrato que elas consomem. A gente tem mais vontade de comer carboidrato, a gente tem mais fome, a gente tem mais necessidade por doce, por massa, por pão, só que o nosso corpo não consegue obter energia a partir desses alimentos, mesmo eles sendo fontes de carboidrato. E aí acontece o que eu falei para vocês agora há pouco. Sobra glicose na corrente sanguínea, ou seja, sobra carboidrato, que vai ser convertido em energia para ser estocado em forma de gordura, e ao mesmo tempo sobra, ou seja, insulina. E essa insulina que está sobrando ali, que não conseguiu levar o carboidrato para dentro da célula, que não desempenhou o papel dela corretamente, vai ter como consequência o aumento do nosso cansaço, ou seja, sinaliza para o nosso cérebro o tempo todo que está faltando energia, que a gente está sem energia, e ao mesmo tempo aumenta o nosso apetite. Ou seja, quanto mais a gente come, menos energia a gente tem. E aí chega o infeliz da pessoa que não sabe o que significa isso e diz que você é preguiçosa. Não, não somos preguiçosas. E assim como todos os sintomas, o cansaço, a fadiga e a indisposição podem melhorar. Como? Através da alimentação e do seu estilo de vida. Então, comer de forma adequada, ter uma dieta que ajuda no controle da SOP, ajuda nesse e em todos os outros sintomas da SOP. Você pode voltar a ter energia, você pode voltar a ter disposição. E você pode um dia ser como eu, que acorda muito cedo e dorme muito tarde, que fica até as 9 horas da noite para fazer a live e que tá tudo bem, porque você tem disposição e tem energia como antes, tá bom? Como? Através da alimentação. Verdade número 8. Gente, pra quem foi uma novidade, a verdade número 7, quem não sabia o que eu acabei de falar, coloca eu pra mim aqui nos comentários. Como melhorar a libido, Carol? Eu fiz uma live sobre libido, tá lá no meu canal do YouTube. Não que eu não possa responder aqui depois, tá? Se sobrar tempo eu respondo. Mas tem uma aula inteirinha de 1 hora sobre libido lá no YouTube, vale a pena você conferir, tá bom? Bastante gente aqui não sabia. Ó, que legal, gente. Tô conseguindo surpreender. Verdade número 8. Atividade física ajuda mais que medicamento. E eu tenho certeza que isso aí vai acabar, né? Vai ser novidade pra muita gente também. Gente, pra quem usa metformina, pra quem usa glifage, saxenda, victosa, qualquer medicamento pra melhora da insulina, a atividade física vai te ajudar mais que esses medicamentos. Por quê? Porque a atividade física melhora a nossa resistência à insulina. Fazer atividades de peso, atividades que desempenham força, fazem o nosso corpo ter uma sensibilidade da insulina maior. Ou seja, fazem com que a gente consiga não só produzir insulina da forma adequada, como também utilizar essa insulina. Melhoram o nosso metabolismo de glicose. A atividade física também ajuda no controle da vontade de comer doces e carboidratos. Então, diminui a nossa necessidade por doce, massa, pão e tantos outros alimentos que são ricos em carbo. Fazer atividade física melhora o nosso bom humor, melhora a nossa disposição, deixa a gente muito mais ativa, diminui os riscos da mulher com SOP ter depressão e ansiedade, que são características muito comuns da SOP. Fazem com que a gente tenha mais energia no nosso dia a dia. Então, gente, a atividade física como um todo ajuda muito mais a mulher com síndrome do ovário policístico do que qualquer medicamento, tá? Inclusive atuando na melhora dos sintomas, também estéticos. E qual é o tipo de atividade física que mais ajuda? Gente, não é pra vocês desistirem, tá? Eu sei que muita gente aqui não gosta, mas a melhor atividade física é a musculação. Não significa que se você faz qualquer outro tipo de atividade você tá errada ou que você não vai ter benefícios com ela. Sim, toda e qualquer atividade física vai te ajudar. Você pode dançar, você pode fazer jump, bike, caminhada, corrida, tudo isso é benéfico. Crossfit, LPO, jiu-jitsu, boxe, enfim. Todas as atividades físicas ajudam, mas de todas, a melhor para o tratamento da síndrome do ovário policístico, por N fatores, é a musculação, certo? Novidade para alguém? Para quem não sabia dessa verdade, sobe um monte de coraçãozinho aqui para mim, que eu quero deixar essa tela muito colorida. Vamos ver para quantas pessoas isso aqui era novidade. Olha que legal! Bastante gente também não sabia. Que fantástico! E verdade número 9, diminuir 10% do valor de gordura restaura a fertilidade. E atenção aqui, gente,
gordura não quer dizer peso corporal. Então, para as mulheres que são magras, que não tem problema de peso, eu não tô mandando você emagrecer. Eu tô dizendo que talvez você tenha excesso de gordura mesmo sendo magra. Isso é extremamente comum na mulher portadora da síndrome do ovário policístico. Então, existem muitas mulheres que, embora tenham um peso adequado, elas têm mais gordura e menos massa muscular do que seria o ideal. E essa mulher é incrivelmente beneficiada se ela perder 10% do valor de peso gordo dela. Esse peso gordo, gente, pode ser 20, 30 quilos, que vão representar aí uma perda de 2 ou 3 quilos, mas que é capaz de melhorar a sua fertilidade e os seus ciclos menstruais. Agora, Carol, não, eu sou fenótipo A, eu tenho excesso de peso, eu tô com sobrepeso. 10% do seu peso total. Então, a gente tem essas duas diferenciações, tá? Para a pessoa que tem excesso de peso, que está com sobrepeso, o ideal é perder 10% do peso corporal, que vai girar em torno de 8, 9, 10 quilos, dependendo do quanto você pesa. E se você não tem excesso de peso, se você é portadora da SOP, mas é magra, o ideal é que você perca 10% do seu valor de gordura, que deve girar entre 2 a 5 quilos no máximo, tá? Depende muito do seu peso total. E perder esses 10% de peso de gordura para quem é magra, peso total para quem está com sobrepeso ou obesidade, significa a melhora de todos os sintomas da síndrome do ovário policístico, inclusive a fertilidade e a restauração da nossa ovulação. O Roberto perguntou, para homem também? Roberto, eu não conheço nenhum homem que tenha síndrome do ovário policístico, mas de repente você pode ser o primeiro, né? Se você tem baixa libido, fica muito cansado, tem fadiga, come muito doce, pode ser que você sofra também de SOP e não sabe. Então, gente, voltando. Perda de 10% do peso ponderal ou do peso de gordura. Carol, como que eu sei que eu tenho... como que eu sei quanto de peso eu preciso perder ou quanto de peso eu preciso perder em gordura? Através da avaliação física, tá? Então, é de extrema importância que você faça o controle do seu peso. Aliás, do seu percentual de gordura, da sua composição corporal. O nome certo disso é composição corporal, tá? E aí você pode fazer através de exames de antropometria, de bioimpedância. Tem várias maneiras da gente acabar imaginando, né? Estipulando aí uma média de peso gordo e peso magro de uma pessoa, tá? O ideal é você saber qual que é o seu percentual de gordura. A partir do seu percentual de gordura, a gente sabe quanto de peso gordo você tem, ou seja, quanto que do seu peso é representado por gordura. E aí a gente obtém daí o valor que você precisa perder para melhorar a sua fertilidade, tá bom? Gente, essa foi a verdade 9. Quem aqui foi surpreendido por essa verdade? Quem aqui não entendia? Eu recebo muita mensagem nos meus stories de mulheres que são magras e que ficam apavoradas quando percebem que o tratamento da SOP é a dieta low carb. Gente, a dieta low carb, ela não necessariamente é para perda de peso, tá? A dieta low carb, que inclusive eu vou falar agora, na verdade 10, ela não é a mesma para todo mundo. Então, a verdade 10, e que com certeza vai surpreender muita gente aqui, é que não é qualquer dieta low carb que ajuda no tratamento da síndrome do ovário policístico. E a dieta low carb não necessariamente precisa emagrecer a pessoa para você conseguir ter o controle dos sintomas da SOP. Então, gente, primeiro, não é qualquer low carb que resolve. E por que não é qualquer low carb que resolve? Porque a dieta low carb, primeiro, não é dieta sem carboidrato, não é dieta da proteína, não é dieta cetogênica. Muita gente confunde esses termos. Dieta low carb quer dizer uma dieta com baixo consumo de carboidrato. Baixo, o que é baixo? É abaixo da referência da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira e etc. Então, a recomendação oficial dos órgãos de saúde é que uma pessoa saudável consuma de 40% a 60% de carboidrato. Eu, particularmente, acho 60% muito. Eu nunca faço uma dieta com 60% de carboidrato para o meu paciente. Para uma pessoa que tem síndrome do ovário policístico, a dieta deve sempre ter entre 20% e 40%. Se tiver menos de 20%, já é uma dieta que a gente chama de cetogênica, ou seja, que vai promover cetose. Essa dieta com baixíssimo consumo de carboidrato não é o melhor tratamento para síndrome do ovário policístico. E por que não é? Porque quando a gente fala de mulher portadora da SOP, a gente está falando de uma mulher que não tem o metabolismo funcionando perfeitamente bem. A gente não está falando de uma mulher que está ali só para perder peso, só para definir, só porque quer a barriga tanquinho. O nosso metabolismo como portadora da SOP funciona diferente. O nosso metabolismo reage diferente aos estímulos,
Por isso a gente é portadora da SOP. Então, quando a gente fala de uma dieta extremamente restrita e rica em gordura, que pode ser totalmente benéfica para uma pessoa que tem excesso de peso e quer perder, ela pode ser prejudicial para a mulher que tem síndrome do ovário policístico. Porque a mulher com SOP tem tendência a ter colesterol alto, tem tendência a ter gordura no fígado, que é a chamada esteatose hepática, e tem a bendita da resistência à insulina bombando. O que, traduzindo em miúdos, para uma pessoa que é saudável, uma dieta cetogênica que fica extremamente baixa em consumo de carboidrato, pode ser benéfica, pode ajudar a perder peso, a pessoa pode perder 20, 25, 30 quilos através dessa dieta e ela não vai ter problema de saúde nenhum. O colesterol dela provavelmente não vai aumentar por conta disso, mas na mulher com síndrome do ovário policístico ele vai. E ele vai a ponto de se tornar um problema. Assim como acontece com a gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Então, gente, cuidado com a dieta low carb. O tratamento para SOP, o melhor tratamento para síndrome do ovário policístico é a dieta low carb, sim. Mas não é qualquer low carb. É uma low carb focada para o tratamento da síndrome do ovário policístico. E é por isso que eu tenho grupos diferentes de dieta low carb e de síndrome do ovário policístico, porque não é a mesma coisa, tá bom? Então, gente, e aí, entrando no que eu tava falando, né, das mulheres que são magras, a dieta low carb não necessariamente precisa te emagrecer. Então, se uma mulher, uma paciente minha, por exemplo, tem síndrome do ovário policístico e é magra, não quer mais perder peso, o que eu vou fazer com a dieta dela? Eu vou manter uma dieta low carb, ou seja, com 20 a 25, eu vi um clarão aqui e falei, pronto, a vela caiu, gente. Vou manter uma dieta com 20 a 30% de carboidrato, sim, mas vai ser uma dieta com mais calorias. Vai ser uma dieta com 2.000 calorias, 2.500 calorias, 3.000 calorias, se a minha paciente é uma atleta, por exemplo. Então, é só ajustar a quantidade de calorias, né, de energia que você está consumindo, a quantidade de gordura e de proteína com um baixo consumo de carboidrato. E aí você não vai perder peso, você não vai precisar emagrecer e vai conseguir ter o controle da síndrome do ovário policístico, assim como uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade vai se beneficiar perdendo peso com a dieta low carb, tá? Então, gente, dieta para SOP não é dieta para emagrecer necessariamente. Claro, se a pessoa tem acúmulo de peso, tem sobrepeso, obesidade, ela precisa perder peso para ter o controle dos sintomas. Mas se você não tem sobrepeso e obesidade, você não precisa perder peso. E é por isso também que nos meus grupos de desafios eu faço sugestões de cardápios individuais e personalizadas. Porque a necessidade da minha paciente A não é a mesma necessidade da minha paciente B. Porque no grupo eu tenho pacientes que têm fenótipo A, fenótipo B, fenótipo C e fenótipo D. Eu tenho pessoas que precisam perder peso e eu tenho pessoas que não querem perder peso. Eu tenho pacientes que estão extremamente sintomáticas e pacientes que não têm sintoma nenhum. Então, nos grupos, gente, as pessoas não são só mais uma. Eu trato cada pessoa como uma pessoa única da forma como ela é. Então, é por isso que é importantíssimo a gente ter essa diferenciação de dieta para o tratamento da SOP, tá bom? Muita gente aqui perguntando dos grupos, né? Gente, o grupo começa na segunda-feira, mas as vagas sempre acabam antes. Então, quem quiser começar na próxima segunda-feira, que é segunda de carnaval, eu vou trabalhar normalmente, vou estar ali com vocês, fazendo dieta e tudo mais, já garante a sua vaga agora, porque se chegar muito perto do final de semana, vai acontecer de você acabar ficando sem vaga, tá? Começa na segunda-feira e para se inscrever é só você acessar o meu site www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí lá eu tenho o ícone para todas as minhas turmas de desafio. Eu tenho as turmas de low carb, eu tenho as turmas de síndrome do ovário policístico, de endometriose, de gestantes e de tentantes. Então, dá para você escolher qual é a turma que você quer participar e aí você clicando, você já vai ser direcionada para a página do desafio com as informações daquela turma específica, com depoimentos de quem fez aquele desafio e informações daquela turma em específico. Todas as turmas vão começar na segunda-feira de carnaval. Então, dia 4, começam 5 turmas de desafios e vocês já podem garantir a vaga de vocês. Alguém coloca o endereço aqui para mim? Gente, olha a minha situação, eu tô com o meu iPad me iluminando no escuro, à luz de velas, pra conseguir falar com vocês. Eu não vou arriscar de escrever o negócio aqui, porque eu vou derrubar celular, iPad e tudo mais, eu sou desastrada. Então, por favor, alguém coloca o endereço aqui pra mim, é www.cantinhodanutri.com.br/desafios.
A Cris colocou, muito bom, Cris, obrigada. É só vocês digitarem esse endereço na barra de endereços, né, do seu celular, ou do seu iPad, ou do seu computador, se você tiver a sorte de ter luz nessa noite de terça-feira. E aí já dá pra você garantir a sua vaga, tá bom? Eu prometi que quem tivesse hoje comigo ao vivo teria um presentão, certo? Olha lá, promessa é dívida. E eu vou entregar pra vocês o meu e-book 10 verdades sobre a SOP que você desconhece. Ou seja, tudo que a gente falou aqui sobre a síndrome do ovário policístico hoje, as minhas 10 verdades, que acabou surpreendendo muitas de vocês, estão completamente detalhadas e explicadas num e-book que eu vou distribuir gratuitamente para quem esteve comigo aqui na live. Como que você faz para adquirir o seu e-book? Terminando a live, você vai me mandar um inbox. Então, manda um direct pra mim, vai lá no meu perfil, @nutricionista_carolfaria, e pede o seu material que eu vou te mandar de graça, sem te cobrar nada. Ele é gratuito de verdade. É só você colocar o seu e-mail que você vai receber ele diretamente no seu e-mail. E aí lá eu tô explicando as 10 verdades que eu falei aqui sobre a síndrome do ovário policístico hoje. Vamos recapitular? Verdade número 1, nem todo mundo tem o mesmo tipo de SOP. A SOP não se manifesta da mesma forma para todo mundo. Verdade número 2, o grande problema chama insulina. Então a maior parte das mulheres tem síndrome do ovário policístico. A Nath falou, cheguei agora porque estava sem luz. Nath, você é uma sortuda, porque se você estava, significa que você não está mais, e eu ainda estou. Então, gente, eu tô sem luz desde o meio-dia, fiquei economizando a bateria do celular para poder fazer a live com vocês. Verdade número 3, anticoncepcionais não tratam a SOP. Verdade número 4, antidiabéticos, assim como a metformina e etc., também não tratam a síndrome do ovário policístico. Verdade número 5, ácido fólico não ajuda a engravidar, não atua na fertilidade, não melhora as chances da mulher engravidar. Verdade 6, a SOP não tem cura. E aqui, prestem muita atenção, eu falei pra vocês olharem o copo meio cheio. Então, ok, ela não tem cura, mas ela tem controle. E a gente pode fazer isso pro resto da nossa vida, basta a gente querer. Verdade número 7, cansaço, fadiga e indisposição também são sintomas da SOP. E não quer dizer que você é preguiçosa. Você pode somente ter um desses sintomas como parte da síndrome do ovário policístico. Verdade número 8, atividade física ajuda mais do que os remédios, do que os medicamentos quando o assunto é tratamento da SOP. Verdade número 9, diminuir 10% do peso de gordura ou do peso total ajuda a restaurar a fertilidade e a ovulação. E verdade número 10, que chocou muita gente aí, não é qualquer low carb que resolve a SOP ou que trata a síndrome do ovário policístico. E as mulheres com SOP não devem ter dietas restritas demais. A gente precisa controlar a nossa ingestão de carboidrato, sim, mas não necessariamente emagrecer. E não adianta fazer cetogênica ou dieta no carb, porque isso vai mais prejudicar do que ajudar, certo? Se você perdeu alguma dessas verdades, eu vou deixar a live disponível aqui, com a minha carinha de fantasma. Gente, eu tô muito fantasma, né, hoje. Eu vou deixar a live disponível aqui 24 horas para vocês assistirem. Vocês viram, né? Os meus filhos não acordaram hoje. Deus ajudou. Embora ele não tenha me dado a luz, ele ajudou para nossa live acontecer de uma forma fantástica. Muito obrigada para quem ficou aqui me assistindo, mesmo com só o meu olho e o meu sorriso aparecendo. Se você perdeu uma dessas verdades e quer entender melhor, a live vai ficar disponível aqui no Insta até amanhã. Eu acho que eu vou subir ela pro YouTube. Não sei se tá muito legal a imagem para subir, mas enfim, pode ser que eu suba também. E, olha, tem um doutor me elogiando, gente, que delícia. Doutor César Quintela. César, qual que é a sua especialidade? Eu adoro ver médicos aqui, gente. Eu amo fazer parceria com médicos. E eu acho que é um baita de uma aliança positiva em prol da saúde, né, de todas as minhas pacientes. Gente, eu tenho mais 1 minuto e 50 só. O Insta já me avisou. Quem ficou aqui, quem esteve na live, vai ganhar o meu e-book 10 verdades sobre a SOP. É o meu e-book gratuito, onde eu falo tudo isso que eu falei aqui de uma forma detalhada, específica, explicada. Esse e-book vai ser completamente de graça, totalmente gratuito. E para você ganhar, você só precisa me chamar no direct, ou seja, me mandar uma mensagem no meu inbox, no meu particular do Instagram, e eu vou te mandar o link para você fazer o download do material. Ah, o Dr. César é farmacêutico, mas tá valendo, César. Obrigada pela participação e por ter assistido aqui até o final, tá bom?
Gente, obrigada por terem visto, mesmo sem luz. Pra baixar o e-book, gente, é muito fácil, é só me mandar mensagem. Eu talvez não consiga responder hoje, porque a minha bateria tá no limite, mas amanhã, durante o dia, no máximo, eu vou responder todo mundo, tá bom? Obrigada a vocês, lindas são vocês. Obrigada pelo companheirismo, pela presença, por tudo. E por ter me visto aqui mesmo com a minha carinha de fantasma numa noite escura de terça-feira. A gente se vê na quinta-feira, às 21 horas, aqui nesse mesmo Instagram. E pra Aline, que foi a primeira vez, seja muito bem-vinda, Aline. Pra quem não me conhecia, prazer, meu nome é Carol. E eu tenho como missão de vida ajudar mulheres que têm síndrome do ovário policístico a nunca mais sofrerem com os sintomas da SOP. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira!